Oi, meu nome é Cecília. Eu vou apresentar meu projeto de TCC, que tem como título um questionamento, que é: o comportamento alimentar está associado ao nível de processamento de alimentos consumidos por adultos? A minha orientadora é a professora Soraya Pinheiro Machado Arruda. Para introduzir meu trabalho, eu queria começar falando que na metade do século XX a população sofreu mudança nos padrões alimentares, e essa mudança acarretou no maior consumo de alimentos industrializados. Com isso, os alimentos passaram a ser divididos em três grupos, que é o grupo dos alimentos in natura ou minimamente processado, o grupo dos alimentos processados e o grupo dos alimentos ultraprocessados. Nesse primeiro grupo, que tem os alimentos in natura ou minimamente processados, estão os alimentos que são obtidos na sua forma natural, por exemplo, as frutas e os vegetais, ou então os alimentos que passam por processos muito simples, como, por exemplo, desidratação, que são os alimentos minimamente processados. O segundo grupo é o grupo dos alimentos processados. Nesse grupo estão os pães, os queijos, são grupos que têm alguma adição de nutrientes, mas é uma adição pequena e um processamento meio que simples, às vezes é uma fermentação. É um processo mais simples do que, por exemplo, dos alimentos ultraprocessados. O grupo dos alimentos ultraprocessados são alimentos que têm formulações industriais e têm a adição de muitos ingredientes. E entre esses ingredientes, muitas vezes estão conservantes e aditivos químicos. Então, os aditivos químicos, eles são ingredientes que são feitos industrialmente, né? Então, a grande diferença desse grupo de alimentos para os processados é que são alimentos com muita adição de nutrientes e muitas vezes as características do alimento base dele se perde. Então, por exemplo, se a gente tem um salgadinho de milho, que é um alimento ultraprocessado, você não tem mais nenhuma característica, por exemplo, do alimento original, que é o milho, por consistir num processo muito elaborado e muito complexo, né? E com isso, o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele traz uma regra de ouro, que é para você preferir sempre os alimentos in natura ou minimamente processados. Por isso que eu coloquei até no meu slide para ilustrar, né, esse nível de processamento, eu coloquei como base de uma pirâmide os alimentos in natura ou minimamente processados. Porque é isso que diz a regra de ouro do alimento, a regra de ouro do Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele diz que a gente deve ter como base da nossa alimentação os alimentos in natura ou minimamente processados e consumir, evitar ao máximo, né, o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, quais são as implicações que o consumo de ultraprocessados pode trazer para a população? Como esses alimentos eles têm uma densidade energética muito alta, eles podem aumentar o IMC e a circunferência da cintura, com isso trazendo maior risco de desenvolver obesidade e sobrepeso. Além disso, podem trazer um aumento da glicemia de jejum e o aumento do risco de desenvolver hipertensão. E tanto a glicemia de jejum como a hipertensão são diagnósticos para a síndrome metabólica. Então, a gente pode dizer também que pode ter um maior risco de desenvolver síndrome metabólica. Além disso, a ingestão alimentar ela pode ser influenciada por fatores ambientais, sociais e individuais, ou seja, o consumo, né, a ingestão de alimentos ultraprocessados também pode ser influenciada por esses fatores. É tanto que um estudo com universitários encontrou uma associação entre o estresse e o maior consumo desses alimentos ultraprocessados. Além disso, foi criado um questionário holandês que divide o comportamento alimentar em três categorias. São elas: alimentação restrita, alimentação externa e alimentação emocional. E a alimentação emocional ela foi associada à maior frequência do consumo de fast foods. Com isso, o objetivo do meu trabalho é avaliar a associação do comportamento alimentar com o nível de processamento de alimentos consumidos por adultos, e tem como objetivos específicos caracterizar a amostra segundo variáveis sociodemográficas, investigar o comportamento alimentar do grupo e identificar o consumo alimentar segundo o nível de processamento de alimentos. Na metodologia, a gente tem que o meu trabalho é um estudo transversal analítico de abordagem quantitativa e que teve como amostra 324 servidores da Universidade Estadual do Ceará. Para avaliação sociodemográfica, foram coletados dados socioeconômicos, demográficos, sobre o estilo de vida e histórico de doenças, através de um questionário. Para avaliar o estado nutricional, aferiu-se o peso, a estatura e circunferência dos servidores. Para avaliar o consumo alimentar, foi aplicado 2 recordatórios alimentares de 24 horas. Um recordatório foi aplicado em um dia útil da semana e o outro no final de semana. Por último,
Para avaliar o comportamento alimentar, aplicou-se o questionário holandês do comportamento alimentar. A metodologia da análise de dados. Então, para analisar os dados do recordatório alimentar, vai ser feita uma divisão dos alimentos consumidos em 3 grupos, sendo o primeiro grupo os alimentos in natura ou minimamente processados, o segundo grupo os alimentos processados e o terceiro grupo os alimentos ultraprocessados. Após isso, vai ser feito o cálculo do percentual de participação calórica de cada grupo, de acordo com o percentual calórico total da dieta, de acordo com o valor calórico total da dieta. Para avaliar a associação entre o comportamento alimentar e os níveis de processamento de alimentos, vai ser usada a análise de regressão de Poisson. Além disso, os dados serão analisados no programa estatístico Stata versão 13.0 e o nível de significância adotado no trabalho vai ser de 5%. Os resultados esperados. Espera-se que o comportamento alimentar emocional e restritivo estejam associados ao maior consumo de alimentos ultraprocessados. O custo total do projeto foi avaliado em R$ 49,00 e as despesas serão de responsabilidade da pesquisadora. Quanto ao cronograma, a redação do projeto foi feita de dezembro de 2019 até março de 2020. A qualificação do projeto foi feita em abril de 2020. A análise dos dados será feita em nos meses de maio e junho de 2020. A redação do TCC será feita de julho de 2020 a outubro de 2021 e a defesa do TCC será feita em novembro e dezembro de 2021. Obrigada.